Cristo, agradecidos ao Senhor pela oportunidade que Ele tem nos concedido de estarmos aqui na presença dEle, para tão somente ouvirmos a sua voz. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nesta noite Ele possa nos falar tudo aquilo que nós necessitamos, para que assim possamos receber todo o alimento espiritual ao seu devido tempo. Nós estamos falando do tema Tempo da Colheita. É uma mensagem muito esclarecedora, uma mensagem muito importante, que se nós pudéssemos voltar, assim quando terminarmos o estudo dela, voltarmos, vocês vão conseguir pegar muita coisa aí dentro desta mensagem. Como às vezes o tempo nosso é bem escasso, eu convido os irmãos para que possam ouvir os cultos novamente durante o tempo da semana, ou se tem a mensagem, seja no celular, possa ouvir, ler, né, e assim conseguir extrair tudo aquilo que você tem necessidade. A revelação, ela é indivíduo. Nós podemos colocar o alimento aqui na mesa, né, e cada um vai comer aquilo que ele tem desejo, ele tem a necessidade, ele gosta daquilo, né? Mas no tocante à revelação, somente o Espírito Santo pode te dar a revelação daquilo que você tem necessidade. Não é o ministério pastoral que vai dar a revelação, não é o evangelista, não é o mestre, não é o apóstolo, né? Porque a palavra ela só pode vir por um meio, e é através do seu profeta. E após vir a palavra através do profeta, o Espírito Santo, aquele grande mestre, que ele vem e toma aquela palavra dentro de você e abre ela para você, para que assim nós possamos compreender o tempo em que nós estamos vivendo, para que se não haja dúvida, né? Estava até lembrando ali, o Boucher, o profeta usou o termo mão pelada, né? Quando ele ia caçar o mão pelada aqui na nossa região é conhecido como guaxinim, né? Eu busquei na internet o que era um mão pelada, animal mão pelada conhecido, é tipo um cachorro guaxinim, que ele se abriga ali em torno de água, ele se abriga em torno de água, onde tem riacho. E aí o profeta vem nos falando nessa mensagem que o guaxinim, ele colocava algo brilhando ali, e aí ele vinha e se assegurava naquilo, ele não soltava aquilo de maneira nenhuma. E aí ele veio na quarta-feira, nós lendo aqui a mensagem, ele diz assim é certos cristãos, eles tomam certos dogmas da igreja e é dificultoso você conseguir arrancar aquilo dele, dá trabalho para você arrancar aquilo dele, né? Então nós lemos isso aqui na mensagem mesmo, tempo de colheita, nós lemos isso aqui no culto passado, culto anterior, acho que foi a segunda parte, né? Hoje é a terceira? Hoje é a terceira parte, está na segunda parte. Não, domingo à noite foi a primeira parte. A primeira parte, quarta-feira foi a segunda parte, hoje é a terceira parte, né? Então assim, aí o profeta vem e nos traz o finalzinho do raciocínio desta mensagem. Ele disse aqui, me faz lembrar, né, de muitos cristãos que são desse jeito, né? Então acabam sendo distraídos e se seguram alguma coisa e não soltam aquilo, até o predador vir e pegar. Ele acaba sendo pego por causa disso. Então as pessoas são atadas por tradições, dogmas religiosos e não conseguem ver o tempo que nós estamos vivendo, né? Falo e repito, não estamos vivendo na era de Laodiceia. Essa semana eu ouvi uma mensagem aleatoriamente passando aí por essa rede social, ou na internet aí, um crente da mensagem pregando que nós estamos dentro da era de Laodiceia, né? Então eu olho isso aqui, eu já até passo para frente, que eu nem paro para ouvir, porque quando nós olhamos para a mensagem como um todo, nós vemos que estamos fora da era de Laodiceia, né? Isso nós já lemos e relemos e repetimos aqui todo o tempo. Isso é coisa que nós temos que pregar e voltar a ponta do prego do outro lado, entortar para que não volte atrás, porque senão você retorna lá para trás, né, e perde aquilo para onde Deus te elevou. Quando nós paramos, uma vez eu citando isso numa confraternização entre pastores em um determinado lugar, e aí quando eu citei isso, essa citação de Apocalipse 4,
onde João diz, né, e depois dessas coisas ouvi uma voz de sobe aqui, e te mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. E eu conversando com um irmão, com outro companheiro do lado, e um outro companheiro estava do lado, escutando. Aí na hora ele já levantou e disse, não, mas isso aí não é arrebatamento, isso aí é para depois das eras. Nós estamos ainda dentro das eras. Eu disse, meu Deus, não chegou ainda a revelação ao companheiro. Mas a revelação não se dá. Amém? Entenda isso. O profeta diz, fique onde Deus te chamou. Permaneça com aquilo que Ele te deu. Não tente interpretar nada, apenas fique com aquilo. Quizás quando você vai falar isso para uma pessoa, a pessoa já diz, não sei o quê. Então você não vai adiantar discutir, né, ou tentar provar para a pessoa. Porque a revelação não se prova. A revelação se obtém e se recebe do Espírito Santo. Quando nós falamos, nós lemos aqui, acho que é uma das últimas mensagens que foi, acho que não sei se foi ouvir, mas não foi ouvir, mas agora veja. De 65, quando o profeta diz ali, nós não estamos na era metodista, não estamos na era pentecostal, nós estamos na era da noiva, é algo além. Depois destas coisas, mostrar-te-ei depois dessas coisas quanto? Apocalipse 2 e 3 as 7 eras, e a última era colocar o Cristo para fora. Então não tem como estar dentro da era de Laodiceia, né, para servir a Deus nesse tempo. Se você estiver dentro da era de Laodiceia, se você for um laodiceiano com seus dogmas religiosos de Laodiceia, você nunca vai agradar a Deus. Você pode achar, aquilo foi bom para um tempo. Quando o profeta veio e pregou para a era de Laodiceia, pregando aqueles laodiceianos, quando eles estavam ali dentro daquela era, que eles faziam dentro daquela era o que Deus tinha chamado. Deus não vai pedir aos luteranos conta daquilo que Deus nos deu para nós, como tampouco Ele vai pedir para a era de Pérgamo, para a era de Esmirna. Cada era que foi manifestado aqui nesse tempo, Deus deu um mensageiro, e juntamente com esse mensageiro uma mensagem, por esta mensagem que Ele deu, em cada determinado tempo, é que Ele vai pedir conta daquelas pessoas. Estão me entendendo? Porque senão seria um Deus injusto. Então hoje, quando Ele nos deu a revelação de todas as eras, porque aí o profeta vem nas eras e diz, nem Paulo sabia que ele era o primeiro mensageiro. Paulo não sabia que ele era o primeiro mensageiro. Paulo não sabia que ele era um trovão. Como nós sabemos que Paulo foi um trovão? Como que nós sabemos que Paulo foi um selo? Por quê? Porque nesse tempo final, ouvindo a mensagem do profeta, da voz do 7º anjo, a Bíblia não mente, ela diz, quando tocasse a sua trombeta, se cumpriria todos os segredos de Deus. Então não teria mais segredos. Não temos que esperar mais alguém vir para abrir a palavra para nós, porque a palavra está aberta. O que nós precisamos como indivíduo é nos alinhar com a palavra, lermos a palavra, despender, ou melhor, despender, quer dizer, colocar tempo para estudar a palavra, ouvir a palavra. Não ficarmos com o que nós ouvimos aí. Eu posso vir aqui e falar para você, e falar, e você dar amém aí, mas se você não ver isso firmado, refletido, iluminado no Urim e o Tumim, o que eu estou falando é nada mais palavras vãs, que pode tirar a sua coroa. Vocês estão me entendendo? Porque eu, como ser humano, eu posso errar. Eu posso vir aqui e dizer algo que Deus não disse. Por isso que nós sempre, a minha preocupação, desde quando viemos ao ministério, é de estar sempre de trás da palavra do profeta. Se nós ficarmos de trás da palavra do profeta, não tem como errarmos. Amém? Não tem como errarmos. Agora, se nós ouvirmos a palavra do profeta, o profeta dizer, nós temos que avançar, nós temos que tomar posição, e nós não tomamos posição, porque queríamos que ele desenhasse para nós o que nós teremos que fazer. Lembrando que, quando o profeta tomou o servo fiel da casa de Abraão, que foi Eliezer, que incumbiu Eliezer a buscar uma esposa para Isaque, quando Eliezer trouxe Rebeca, até um certo caminho, ele diz, agora aqui você tem que ir, olha lá o teu esposo. Eliezer não foi participar da lua de mel, Eliezer não foi participar ali, Eliezer foi o incumbido de vir e buscar uma esposa para Isaque. E aí você vem e toma o profeta,
Foi cantado hoje aqui, não foi? Sua palavra está acima de tudo? Nos louvores aqui anterior, foi colocado? Não, né? Não foi. Se vocês ouvirem aquele louvor, sua palavra está acima de tudo, ele começa assim, a Bíblia nos fala de uma história de amor, de Rebeca seguindo o mensageiro Eliezer. Quem é o nosso mensageiro Eliezer hoje? Vocês estão me entendendo? Então o mensageiro Eliezer, ele trouxe Rebeca até Isaac, mas ele não participou mais dali por diante, porque a missão dele era trazer até a noiva ao noivo, era trazer, porque ela fez um compromisso, ela já saiu compromissada. Quando ela saiu da casa de seu pai para vir até o seu esposo, ela já estava comprometida. Eliezer já trazia uma comprometida com Isaac. E quando ele chegou e encontrou, ele diz, eis ali. E dali para frente ele não seguiu mais. Se nós pararmos para entendermos, né, onde se cumpriu a vinda do Senhor. E por que o profeta teve que sair de cena. Estão me entendendo? Amém? Então nós temos que olhar na história como um todo e cuidar para não colocar a vaca em cima da árvore pastando. Temos que colocar cada coisa no seu devido lugar. E quando você encaixa cada coisa no seu devido lugar, você vê todo o plano divino. Então, o que Deus nos chamou hoje? A que nível Deus nos chamou hoje? A permanecer lá atrás ou avançar? Nós precisamos avançar. Você não tem mais o preço que pagar. Cristo já pagou o preço. Nós não seremos mais julgados. Amém? Olha só, a palavra redimidos. Nós já fomos redimidos. O plano de redenção é uma realidade na minha vida. Quando você entende isso, não tem como retornar atrás. Você não volta para trás. Você não olha mais para trás. Por quê? Porque Deus está te elevando, te introduziu a um, tirou de e te introduziu a um. Aonde ele te introduziu? Aí ele vem e mostra o casamento acontecendo aqui, não é lá, é aqui, não é no céu, como alguns esperam, vamos ser levantados, vamos casar lá no céu, não, o casamento acontece aqui. E como que acontece aqui? Quando você obtém a revelação, é tudo espiritual, irmãos, é tudo espiritual. Quando nós falamos da vinda do Senhor, o povo está esperando um Jesus físico, carnal aqui. Nós sabemos que não pode vir um Jesus físico e carnal aqui, porque ainda estamos aqui nessa terra. Aí é onde precisamos entender. Um Jesus carnal físico aqui, está lá na Conduta de Doutrina, que é um compêndio de mensagens. Eu não me recordo agora, eu não peguei para me falar sobre isso. Mas o profeta diz assim, que Jesus ele nunca pisará esta terra, antes dela ser transformada. Ele não pode pisar. Ele, carne, o corpo chamado Jesus, não pode pisar aqui. Estão me entendendo? Por isso a manifestação do Filho do Homem. Ele teve que se manifestar através de um corpo, de um véu de carne. Amém? Usar um corpo de carne para falar, para nos mostrar. Deus é Deus, ele é Deus em morfo. É Deus trabalhando o tempo todo. Deus se manifestando o tempo todo. Era o mesmo que esteve lá com Paulo, Irineu, com cada um dos mensageiros. Mas nas eras ele tinha em porção. Pegue isso. Nas eras ele tinha em porção. Agora na última era havia uma plenitude da revelação. Porque o sétimo selo é nada mais, nada menos do que Jesus Cristo. O sétimo selo é Jesus Cristo. E esse sétimo selo veio revelado através de quem? Sétimo mensageiro. Então não tem como você, por isso que ele diz, você não consegue dividir dividir a palavra do mensageiro, tirar a mensagem do mensageiro, é uma coisa só, não tem como. Por isso é tão difícil as pessoas entenderem isso. Aí uns vão ao extremo e dizem assim, não, William Branham foi Jesus Cristo. Não, William Branham nunca foi Jesus Cristo, ele mesmo disse, eu sou filho de um homem, né? Filho do homem é Jesus Cristo, eu sou filho de um homem. O profeta ele diz, eu sou um redimido. Ele precisou ser batizado. Ele passou pela morte, morreu,
Morreu assim, no nosso linguajar cotidiano, porque o verdadeiro crente ele não morre, ele dorme, assim Paulo nos diz. Mas Hebreus diz que Jesus Cristo apareceria a segunda vez sem pecado. William Branham foi um redimido. Estão me entendendo? O corpo, o homem chamado William Branham veio da união de um homem com uma mulher. Então nunca, quem vai dizer isso? William Branham foi Jesus Cristo. Não, está completamente fora. Agora, o que nós não podemos titubear é onde se manifestou o Filho do Homem. Então aí não tem dúvida. O Filho do Homem. Se não, então está tudo jogado por fora, você tem que esperar outro vir. Quando ele vem e fala sobre Sodoma e Gomorra, aparição, Deus em um véu de carne, com poeiras em suas roupas, comendo com Abraão. Então onde que é isso? Onde que apareceu esse Deus? Estão me entendendo? É a manifestação do Elohim, manifestando aí. Então ele vem para casar a sua esposa, a noiva com o noivo, fazer esse ato de casamento. E assim, através desse ato de casamento, produzir o fruto palavra. Estão me entendendo? Está tudo isso esmiuçado na mensagem. Que cada um de nós, às vezes, se nós falamos algo muito alto para você entender, você deve orar ao Senhor e buscar, e ouvir, ler mais, prestar mais atenção, para que assim você possa captar o que está na palavra. E não ficar aí a ver navio, a ser levado por qualquer vento de doutrina. Né? Eu não digo que cada uma pessoa ela é livre para ela ouvir e assistir a qualquer coisa, mas tenha um filtro da palavra. Você vai estar ouvindo pregadores aí que não creem do jeito que você crê, só vai trazer confusão na sua mente. Se a palavra está falando com você, submeta-se a esta palavra apenas e fique aí de trás da palavra. Quando você começa a procurar muito, há uma ânsia aí de procurar, foi o que Eva. Por que Satanás aproveitou? Aproveitou um desejo que estava dentro dela de conhecer mais além. Por isso quando ele diz, não, mas se você comer desse fruto, não, Deus não vai punir você, mas seus olhos serão abertos. Você terá conhecimento do bem e do mal. Aquilo, o Satanás já sabia que havia o interesse dentro dela, do coração dela, porque adquirir algo, porque aquilo que Deus havia dado e o que Deus tinha dado não era o suficiente para ela, porque ela estava procurando alguma coisa a mais. Então quem procura vai achar, assim tem um ditado, né? Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Isso foi apenas uma sobremesa antes da janta. Vamos todos nos colocar de pé. Temos vários irmãos que estão conectados conosco através da internet, né? Já os cumprimentei, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler São Mateus capítulo 4. Desde o versículo 1 diz assim: E então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então Jesus foi conduzido para a sua tentação. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre um pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Mostrou todos os reinos. Esse reino aqui estava lá, incluído, naquele tempo, 2000 anos atrás. Mostrou todos. E disse-lhes: Tudo isso te darei. Ele sabia. Tudo isto te darei,
tudo isso te darei prostrado, se prostrado me adorares. E então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Amém. Então pegue aqui a visão, como diz o ditado, pega a visão. Versículo 11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém. Não importa o quanto de fome você esteja, não importa o quanto de tentado você seja, lembre-se dessa escritura: quando ficar de trás da palavra, Satanás tem que sair. E quando ele sair, quem vem te sustentar? Os anjos. Aleluia. Feche teus olhos, maravilhoso e eterno Deus. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa semana de vitória que tu nos concedeste, de proteção. Ó Deus bendito, pela bênção dos nossos trabalhos. Ó Deus, pelo alimento espiritual ao seu devido tempo, pela revelação da palavra que tens sido dada para cada um de nós. Revelação essa que cada vez quando nós olhamos, ouvimos ou lemos a tua palavra, isto enche os nossos corações de alegria e de prazer, ó Pai, e entendemos que estamos no caminho certo, porque tu tens falado aos nossos corações, às nossas almas, através da tua santa palavra. Perdoe também, ó Pai, os nossos erros, os nossos pecados, que hajamos cometido, seja por pensamentos, palavras ou ações. A tua palavra diz que aquele que disser que não tem pecado já pecou. Por isso, Pai, nós entramos na tua presença através do teu sangue que foi vertido na cruz do Calvário, para que limpos possamos ser merecedores de contemplar a tua presença. Poder contemplar a tua presença, ó Pai, é contemplar o sobrenatural, é poder ver aonde o sobrenatural se manifesta, é poder ver a ressurreição dos mortos, é poder ver o surdo ouvir, o cego ver, ó Pai, os olhos espirituais serem abertos para a revelação deste dia em que nós estamos vivendo. Este é o maior de todos os milagres, pois eu posso ser cego e voltar a ver no físico, eu posso ser um manco e voltar a andar fisicamente perfeitamente, eu posso ser um surdo e poder ouvir materialmente, mas se eu não for revelado espiritualmente, ó Deus, eu voltarei para a sepultura e estarei destinado ao inferno. Mas uma vez que os ouvidos podem ouvir a revelação da tua palavra, os olhos podem ver a palavra aberta ali, ó Pai, diante de nós, mesmo quando esses olhos físicos falham, mas o olho espiritual está atento às visões da tua palavra, às revelações, ó Deus, as profecias que estão se cumprindo diante de cada um de nós, nós podemos ver pelos olhos da fé, ó Deus bendito, e uma vez iluminados, jamais voltaríamos atrás, a tua palavra tem dito. Por isso, ó Pai, nós te damos graças por tudo, pela revelação da tua palavra, pela eleição na qual tu nos predestinaste desde antes da fundação do mundo, para poderem ver e enxergar a tua palavra aberta diante de cada um de nós. Ajuda, ó Pai, ajuda-nos nesta noite, reparta o pão da vida para cada um de nós, concedendo-nos a porção que temos necessidade. Abençoa os nossos irmãos que estão conectados conosco através da internet, abençoando suas vidas, suas famílias, dando-lhes, ó Pai, tudo que eles tenham necessidade. Nós te agradecemos por tudo e te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Sua palavra está acima de tudo. Vamos louvar ao Senhor com este cântico todos juntos. Aqueles que conhecem a letra, cantem. Aqueles que não conhecem, eu creio que vai aparecer a letra aqui. E assim nós podemos cantar todos juntos, adorar a Ele em espírito e em verdade. A Bíblia nos mostra uma história de amor de Rebeca seguindo um mensageiro Eliezer. A noite chegou e na tenda ela entrou e se tornou esposa de Isaque. No entardecer, aleluia. Isto foi apenas um tipo, uma sombra. E agora eu vejo a realidade em mim. A mensagem de Cristo me transformou, tem me feito ser um com Ele. Oh, glória! Sua palavra está acima de tudo.
Nada em minha vida tem maior valor. Me rendo a ti, Jesus. Tu és meu Senhor, nada temerei, pois tua mão me tocou e estarás comigo até o fim. A cada palavra digo sim, amém. Sempre estarei contigo em perfeita harmonia. Tudo a Cristo entrego a ti, pra que possas me governar. Ó meu Senhor, sonda-me se tem algo em minha vida contrário a ti. Então lance fora, pois quero expressar teus atributos, te representar. Sua palavra está acima de tudo. Nada em minha vida tem maior valor. Me rendo a ti, Jesus. Tu és meu Senhor, nada temerei. É o teu nome, ó Pai. Pois sua mão me tocou e estarás comigo até o fim. Tua vontade seja feita em mim. Se me guiares no caminho, sempre vencerei. Saio da frente, podes tomar a liderança, meu Senhor e Rei. O que mais agrada no teu coração é a obediência completa à tua palavra. Deus quer habitar dentro de nós, para que tudo possa liderar. Sua palavra está acima de tudo. Nada em minha vida tem maior valor. Me rendo a ti, Jesus. Tu és meu Senhor, nada temerei, pois sua mão me tocou e estarás comigo até o fim. Sua palavra está acima de tudo. Nada em minha vida tem maior valor. Me rendo a ti, Jesus. Tu és meu Senhor, nada temerei, pois sua mão me tocou e estarás comigo até o fim. Sua palavra está acima de tudo. Nada em minha vida tem maior valor. Me rendo a ti, Jesus. Aleluia. Tu és meu Senhor, nada temerei, pois sua mão me tocou e estarás comigo até o fim. Pois sua mão me tocou e estarás comigo até o fim. Aleluia, glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Mensagem, tempo da colheita. Nós ainda tivemos aqui no parágrafo 154. Vou ler o 151. No 150, falando sobre a tentação, né? Que ele trouxe essa mensagem em cima dessa escritura de São Mateus 4. E diz assim: me faz lembrar
no 150, né? Observe, ele tentou a sua velha tática em Jesus, a mesma que ele fez com Moisés, a mesma coisa que ele fez com o restante deles, ele tentou isto. Ele tentará isto em você. Sempre, o diabo não cansa. Ainda mais agora, que ele sabe que o final dele está chegando. Ele não se cansa, ele vai tentar isso com você. Ele vai tentar com a palavra, para tirar você do rumo. Por quê? Acho que foi nos últimos cultos eu disse isso. O diabo não tem preocupação de fazer você crer em algo passado. O diabo não tem preocupação em fazer você crer em algo futuro. A preocupação de Satanás está em você entender, crer no plano que você está vivendo aqui. Ele fazer você crer que Moisés foi Moisés, para ele, você ficar naquilo lá, porque Moisés diz, então nós vamos aqui, temos que esperar o libertador vir. Isso não vai trazer problema para Satanás, ele vai gostar. É isso que a denominação está. A denominação está naquilo que ele fez e daquilo que vai fazer. Aí o profeta vem dizer, eles nunca sabem o que está fazendo, o que Deus está fazendo. Então o que Satanás quer encobrir de você é o tempo em que você está vivendo. Como Deus está agindo. Por quê? Porque quando ele te encobre, quando ele tira a sua visão do que Deus está fazendo hoje, você vai se encaixar naqueles que dizem, mas Jesus era para vir, e agora? Diz, ele veio, vocês fizeram o que quiseram. Vocês não viram. Vocês estão me entendendo? Isso tem que se cumprir hoje, novamente. É isso que Satanás ele tenta fazer. Ele tenta fazer você descrer do que está acontecendo hoje. E nós precisamos entender que Deus nos elevou a um nível mais alto. E aí onde precisamos estar, no nível mais alto, não estar aqui. Você continuar crendo dentro de Laodiceia, dentro de era de Laodiceia, você está totalmente fora de Cristo. Por quê? Cristo não está dentro da era de Laodiceia. Está fora. E a palavra nós já lemos aqui, relemos várias e várias citações do profeta dizendo que não estamos mais. Deus tirou nós de fora. Nos elevou a um nível mais alto. Então veja só. Ele tentou a sua velha tática em Jesus, a mesma coisa que ele fez com Moisés, a mesma coisa que ele fez com o restante deles. Ele tentou isto, ele tentará isto em você. Te fazer aceitar algo grande que parece ser reluzente. Me faz lembrar quando eu costumava caçar uma pelada. Eu lembrei, né? Como um guaxinim, um cachorro. Guaxinim aí. Aqui para nós, né? Eu levava comigo meu pai fumava. Eu não sei se algum de vocês conheceu aquelas velhas etiquetas que costumavam vir num fumo de rolo, e eu as tirava, apanhava um tronco, furava o tronco nele, bem ao redor do riacho onde o Mão Pelada tinha passado, e então eu furava um buraco ali, pregava esta etiqueta de fumo ali, e então batia alguns pregos, dobrando num ângulo assim, e o Mão Pelada está sempre procurando por algo brilhante. E então, quando a lua estava alta, e ele saía por ali, ele olhava ali atrás, e ele pressionava a sua mão ali para apanhá-la. E ele não a soltava, porque a etiqueta iluminava a luz da lua. Aí ele vem e diz assim, ele é como alguns membros da igreja, mesmo sabendo que ele foi apanhado, ele não solta aquilo. Mesmo sabendo que a palavra veio para nos libertar de todo dogma religioso, mas ele não solta aquilo. É isso que nós vimos. Crentes da mensagem denominados. Por quê? Não solta aquilo. Não solta. Difícil. Ele não quer se libertar daquilo. Ele quer ficar naquilo ali. No sistema. Ele quer ser dominado por um homem. Ele precisa ser dominado por um homem. Ele precisa ter um arcebispo acima
do seu pastor para que ele possa reportar. O problema do seu pastor, ele vai lá reportar ao arcebispo, né? E depois até chegar ao Papa. É isso. Está na raiz dela isso aí. Não quer soltar, ele fica ali. Ele é como alguns membros de igreja, mesmo sabendo que ele foi apanhado, ele não solta aquilo. Se eu soltar, eles me colocarão fora da organização. Irmão, sistema organizado, a melhor coisa que você tem, afasta, sai fora disso. Não queira ter nada com o sistema organizado. Se afaste disso. Isso é coito de Satanás. Não queira ter nada com isso, ali não tem nada da palavra. Melhor às vezes você vai ficar sozinho como Elias ficou. Mas Deus ainda não tinha ele, só ele estava sozinho. Quando ele orou a Deus, disse: Senhor, mas eu estou sozinho aqui. Não, tem mais 7.000 que não tem dobrado os seus joelhos. Deus guarda os seus. Nós falamos isso nos cultos passados. Vai ter momento que você vai ter que ficar sozinho, mas é aquilo onde Deus te chamou. Sofre por falta do companheirismo, mas se Deus te chamou ali, fica ali. Veja só, ele é como alguns membros de igreja, mesmo sabendo que ele foi apanhado, ele não solta aquilo. Se eu soltar, eles me colocarão fora da organização, isto é simplesmente a sua morte, isto é tudo. Correto? Observem, ali está ele segurando naquilo, ele não quer perder aquilo. Agora, Satanás tentou a sua mesma tática com Jesus, que ele tentou com o restante deles. Ele tentou fazê-lo comer algo além do prometido pão-palavra, porque Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ele tentou fazer com que ele o obedecesse, embora isso parecesse muito bom, parecia que ele podia alimentar a si mesmo. Ele poderia ter feito isso. Você pode agir de forma que desejares também. Você pode tomar isso ou deixar isto, qualquer um dos dois que desejares. Agora, se aquele mão pelada tiver suficiente senso apenas para fechar a palma de sua mão, ele poderia tirá-la outra vez, mas ele não o faz. Ele simplesmente se segura ali. E esta é a maneira que muitos cristãos nominais fazem também. Eles não querem ouvir nada sobre isso, não querem chegar a ouvir isso, eles não querem nada com isso. Irmãos, vou falar uma coisa que parece um sacrilégio, mas é a verdade. Tem crente da mensagem que você fala, 7º selo, ele sai correndo. Tem crente da mensagem que você fala, filho do 7º selo, ele sai, correndo. Crente da mensagem, porque ele não se identifica. O que falou de 7º selo? Isso aí é mistério, lá para frente. Isso é ismo. Você falar de 7º selo é ismo. Você chama ele, filho de 7º selo, ele nem sabe o que é isso. Quem é o 7º selo? Cristo. Mas é uma linguagem que ele não entende. Seria a mesma coisa você falar aí ele vai entender. Mas você falar, chamar ele filho de 7º selo, ele não vai entender. Eles não querem nada com isso. Vá em frente, segure nisso então, veja, você descobrirá o que acontece. Então, quer ficar aí, fica aí. Segura aí. Agora observe, eles tentaram fazê-lo comer algo além do pão da vida, através do qual cada homem deve viver. Mas Jesus ficou com a palavra do Pai, aleluia. Ele não golpeou Eva então. Ele nunca golpeou Moisés. Ele nunca golpeou nenhum dos restantes deles. Ele golpeou aquele que iria refletir cada palavra, esta é a razão.
Ele era a palavra, mas Jesus ficou com a palavra. Recusou sua doutrina teológica do seminário. Sim, Senhor. Sua nova luz, sua experiência. Ele não podia tentar com Jesus como ele fez com Eva. Lhe mostrando, certamente Deus, com certeza, Deus estaria nisso se pudéssemos reunir e formássemos um concílio mundial de igreja. Claro, Deus estaria. Ele quer unidade e deseja irmandade consigo mesmo. Não com o mundo. Irmandade consigo mesmo. Adoração para si mesmo. Foi para isso que ele morreu. Para que você o adorasse. Como sempre, se ele puder. Mas o ser humano vem e diz assim, não, mas nós precisamos nos unir, precisamos ter uma irmandade forte, precisamos ter uma igreja forte, juntar, a união faz a força. A gente olha para a palavra e vê que é ao contrário. Às vezes você está sozinho. Eles vão dizer, com certeza Deus estaria nisso se pudéssemos nos reunir, formássemos um concílio mundial de igreja. Claro, Deus estaria. Ele quer unidade e Ele deseja irmandade. Consigo mesmo, não com o mundo. Irmandade consigo mesmo, adoração para si mesmo. Foi para isso que Ele morreu, para que você o adorasse, como sempre, se Ele puder. Agora nós descobrimos que Ele falhou. Jesus voltou até Ele, com o assíntese do Senhor. Agora, quando ele vê um crente, observe, o crente entrar nestas mesmas categorias agora, cada um de vocês, quando ele vê, que você vai ficar com a Bíblia, sim, eu creio na Bíblia, eu não estou me unindo a nenhum credo e nada ali fora, eu vou ficar com a Bíblia, e como sempre, se ele não pode te fazer crer a viver na verdade real e crer na palavra, eu quero que você observe o que ele fez com Jesus. A segunda vez. Se ele não pode te fazer crer, digamos, eu não vou me unir a nenhum credo. Eu não vou. Eu nasci livre. Eu vou ficar com isto. Eu vou fazer isto, aquilo ou aquilo, outro. Vem se unir à igreja. Você vem a uma e algo outro. Ele não pode te obrigar a fazer aquilo. Então, ele fará outra coisa a você. Irmão, observe isso. Se ele não fizer, então ele te enviará para o seu próprio seminário, para ser ensinado por seus próprios teólogos. Vem, onde Satanás é intérprete. Os dias do milagre já passaram, aquele povo lá embaixo, eu peguei. Bem, aquele é um grupo de heréticos. Eles não são, vem, ele te guiará ali. Você pode dizer, espera um minuto, irmão Branham, só um minuto agora. Sim, vamos realmente esperar só um minuto. Vem, você diz agora, nós não estamos supostos mais? Não estamos supostos? Não, Senhor, não, Senhor. Mas Jesus disse, quando o Espírito da verdade chegar, veja, ele trará estas coisas que eu tenho ensinado à sua memória, a palavra. E ele também mostrará coisas que hão de vir. Aleluia. Aí está a verdadeira igreja, cheia do Espírito agora. Fique com a palavra. Reflita a palavra. Deus na terra vem, ele não precisa de nenhum teólogo, porque a sua palavra não precisa de interpretação própria, ele interpreta a sua própria palavra, vindicando-a, provando-a, ele é a verdade, aleluia, ela é a verdade. Quando a igreja metodista lhe disse que você não podia receber o Espírito Santo como eles fizeram no dia dos Pentecostes, você prestou alguma atenção a isto? Com certeza não. Você seguiu em frente e recebeu o Espírito Santo de qualquer modo, vem, porque eu estava discutindo a Trindade com um ministro batista outra noite, e eu lhe disse que era apenas uma terminologia, e então viemos a descobrir, ele disse, outro pequeno ministro ali do seminário, ele disse, bem, senhor Branham, você está tentando fazer o povo crer em uma religião apostólica. Eu disse, com certeza, a única que existe. Ele disse,
Senhor, qual escola você frequentou? Eu disse, dos meus joelhos, meu irmão. Não não foi aí que eu fui, não a de teologia, mas a joelhologia. Eu disse, foi aí onde eu o encontrei. E ele disse, Senhor Branham, o batismo com o Espírito Santo, como eles receberam no dia de Pentecostes, você está tentando dizer que isto existe hoje? Eu disse, a Bíblia diz, Senhor, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu disse, aquilo foi Jesus Cristo que veio no dia de Pentecostes? Oh, sim. Não, o mesmo, um pouco mais. Eu rogarei ao Pai, Ele vos enviará outro Consolador, o qual é o Espírito Santo. Um pouco mais e o mundo não me verá mais. Não me verá mais, mas vós me vereis, pois estarei convosco, até mesmo em vós, até a consumação, o fim do mundo. Eu disse, sim, isto foi ele vindo no dia de Pentecostes. Sim, Senhor, ele veio, viveu neles. Observem, na forma da pessoa do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo. Como compreendemos a divindade. Agora, observe, Satanás não precisava da sua teologia. E este homem me disse, ele disse, Senhor Branham, ele disse, eu lhe explicarei, eu sou de uma determinada escola, e nós fomos treinados. Eu disse, eu ouço o seu programa o tempo todo. Vem. Ele disse, nós fomos treinados ali, disse, o batismo com o Espírito Santo é somente para os discípulos. Eu disse, a Bíblia diz que haviam 120 no cenáculo. E eu disse, agora, quem está certo, você ou a palavra? E eu disse, então também quando Filipe desceu e pregou para os samaritanos, e ele os batizou no nome de Jesus Cristo, mas o Espírito Santo não havia chegado até eles ainda, porque Pedro tinha as chaves, então ele foi enviado a Jerusalém, e chamou Pedro, e desceu e colocou as mãos sobre eles, e o Espírito Santo desceu sobre eles. A Bíblia diz, o Espírito Santo. E o teólogo aqui estava dizendo, não, que o Espírito Santo tinha só descido sobre os 120. Aí o profeta diz, então você é a tua Bíblia, a tua teologia, ou a Bíblia que está certa? Porque está lá, Atos 8,14, os crentes de Samaria. Pedro e João foram para lá, orarem por eles, para que eles recebessem o Espírito Santo, pois sobre nenhum deles havia descido, mas somente eram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Está lá, Atos 8,14. O profeta amarrou ele aqui. E chamou Pedro, que desceu e colocou as mãos sobre eles, o Espírito Santo desceu sobre eles, e a Bíblia diz, o Espírito Santo. Eu disse, então Pedro, com uma visão, com as chaves, subiu até a casa de Cornélio, Atos 10, 49. Enquanto ele ainda falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre eles, pois eles o ouviram falar em línguas e o profetizaram, e magnificando a Deus. Então Pedro disse, podemos proibir água, para que esses não sejam batizados, vendo que eles receberam o Espírito Santo como nós recebemos no princípio, e ele lhes ordenou que fossem batizados no nome de Jesus Cristo. Nós encontramos, 30 anos mais tarde, Paulo passando pelas costas superiores de Éfeso, encontramos algumas pessoas batistas que estavam tendo um grande revivamento, grandes coisas estavam acontecendo, eles aclamavam, louvando ao Senhor, e Paulo visitou a igreja, onde cerca de 20 pessoas frequentavam, onde Áquila e Priscila iam nas reuniões, onde Apolo, um advogado convertido, provava através da Bíblia que Jesus era Cristo, e eles tinham grande alegria, e uma grande reunião, Paulo passando, ele chegou depois que o Senhor o havia tirado da prisão, e por ter expulsado um espírito, um demônio de uma cartomante, e então ele chegou ali, na obra do Senhor, e foi assistir a reunião, e ele disse, este homem é um grande homem, certo? Mas disse, recebesse o Espírito Santo desde que crestes? Ele cria que você o recebia quando cresce. Mas ele disse, recebesse o Espírito Santo desde que cresce? Ele disse, nós não sabíamos que existia algum Espírito Santo. Disse então, em que fosses batizado?
Esta foi a pergunta. Ele disse: nós fomos batizados, o mesmo homem que batizou Jesus, João, fomos batizados no batismo de João. Vem, ele diz: João batizou somente com arrependimento, não para a remissão de pecados. João, porque o cordeiro não havia sido morto ainda. Ele diz: João batizou para o arrependimento, vendo que você devia crer naquele que havia de vir, em Jesus Cristo. E quando eles ouviram isto, eles foram batizados no nome de Jesus Cristo. E Paulo colocou suas mãos sobre eles, e o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles profetizaram e falaram em línguas. E muitos anos mais tarde, e eu disse: além disso, você crê na Bíblia? Ele disse: claro. Eu disse: Pedro, no dia de Pentecostes, quando isso estava bem no auge, todos estavam aclamando e louvando a Deus. Eles disseram: varões e irmãos, o que faremos para sermos salvos? Pedro disse: arrependei-vos, cada um de vós, e sejam batizados no nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, para vossos filhos, para aqueles que estão longe, tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Os céus e a terra passarão, mas aquela palavra nunca falhará. Vocês pentecostais não prestaram nenhuma atenção aos metodistas, batistas e presbiterianos? Você sabia que aquilo era para cada geração? Vocês forçaram nisto, com certeza. Agora, apenas não pare para forçar bem ali. Siga aí em frente forçando. Vem. Foi aí onde os metodistas cometeram seu erro. Eles forçaram em direção à santificação, mas pararam. Os luteranos forçaram para a justificação e pararam. Vem, eles se organizaram. Ali aquilo morre. Este é o fim disto. E isto é tudo. Agora observe. Enquanto nos apressamos, quando o Espírito de verdade chegar, ele te ensinará todas as coisas. Seja o que for que eu lhe ensinar. Que coisa. Lhe trazendo todas as recordações, o que eu lhes disse, lhes trazendo todas as recordações, e ele lhe mostrará coisas que virão. Ele vindicará cada palavra, confirmando a palavra com sinais que seguirão. Tudo que ele prometeu, que Deus prometeu na Bíblia, se você se libertar de cada credo e tudo mais, e segurar na palavra, Deus está obrigado a cuidar da sua palavra. Sua palavra está acima de tudo. Não o dogma da igreja, não o credo, a palavra. Ele não precisa de alguém para dizer: bem, os dias dos milagres passaram. Quem é aquele homem para me dizer que os dias dos milagres já passaram? Quando uma vez eu era cego, aleluia, uma vez eu estava onde os médicos me deram 3 minutos para viver, estou vivendo hoje. Como podem eles me dizer diferente? Uma vez um morno membro de igreja, agora cheio do Espírito Santo. Deus não precisa de nenhum intérprete. O Espírito, Ele mesmo, qual é a palavra, a interpreta sendo a verdade. Se alguém ousar a se levantar e tomá-la, ele é o seu próprio intérprete. Prove-o uma vez e descubra se aquilo não está certo. Não preste atenção ao que outros dizem. Faça o que Deus disser para fazer. Bem, você diz: eu faço isto. Bem, e o outro? Toda palavra, uma palavra rompe a corrente. É aí onde as igrejas sempre falham. Bem, naquela corrente, eles organizam aquilo e revivem a coisa e fazem uma grande denominação. Estes homens se reúnem, o santo padre fulano de tal e o doutor bispo fulano. E agora a primeira coisa que você obtém, aí está você. Você morre bem aí. Bem ali. Nós provaremos isso através da natureza e da palavra, se o Senhor permitir, em poucos minutos. Correto. A morte é instantânea. Organizou, morreu. Não tem? Você vai viver só daquilo que Deus fez até aquele momento. Por isso que eles vivem da glória que aconteceu lá atrás. Não tem mais glória. Por quê? Porque morreu. Não tem mais vida. Você não sente mais. Houve um tempo que você sentia, mas depois você não sente mais.
Você pega pregadores antigos, que pregavam, do que falavam, parecia que mexia com você. Por último, você pega a coisa, não fala mais nada. Por quê? Porque morreram. Mesmo estando vivos, morreram. Espiritualmente falando, morreram. Organizou, é morte, não tem mais. Como pode uma palavra dessa mexer com você? Porque o profeta nunca se organizou. Que se ele tivesse se organizado, isso não mexeria mais com você. Seria nada mais, nada menos do que um livro histórico. Mas isso não é um livro histórico. Isso é a própria palavra de Deus, um maná fresco. Cada vez que você abre, ela fala contigo. Ela está falando comigo, está falando com você. Nos ajuda, nos fortalecendo. Agora observe. Enquanto nos apressamos, quando o Espírito da verdade chegar, ele te ensinará todas essas coisas. Seja o que for que ele lhe ensinar. Ó, que coisa! Lhe trazendo todas as recordações que eu lhes disse, lhes trazendo todas as recordações, e ele lhe mostrará coisas que virão. Ele vindicará cada palavra, confirmando a palavra com sinais e seguirão. Tudo que ele prometeu, que Deus prometeu na Bíblia, se você se libertar de cada credo e tudo mais, e segurar na palavra, Deus está obrigado a cuidar da sua palavra. Se você se libertar do credo, Deus estará obrigado a cuidar da sua palavra. E então, quando eles fizeram isto, a palavra vindicou a si mesmo. Ele não precisa de alguém para dizer, bem, os dias dos milagres passaram. Quem é aquele homem para dizer que os dias dos milagres já passaram? Quando uma vez que eu era cego, aleluia, uma vez eu estava onde os médicos me deram 3 minutos para viver, estou vivendo hoje. Como podem eles me dizer diferente? Uma vez um morno membro de igreja, agora cheio do Espírito Santo. Deus não precisa de nenhum intérprete, o Espírito, ele mesmo, qual é a palavra, a interpreta sendo a verdade. Se alguém ousar a se levantar e tomá-la, ele é o seu próprio intérprete. Prove uma vez e descubra se aquilo não está certo. Não preste atenção ao que os outros dizem, faça o que Deus disser para fazer. Bem, você diz, eu faço isto. Bem, o outro, toda palavra, uma palavra rompe a corrente. É aí onde as igrejas sempre falham. Bem naquela corrente. Eles organizam aquilo e revivem a coisa e fazem uma grande denominação. Esses homens se reúnem, o santo padre fulano de tal e o doutor bispo fulano. Ou qual é a primeira coisa que você obtém? Aí está você. Você morre bem ali. Nós provaremos isso através da natureza e da palavra, se o Senhor permitir, em poucos minutos. Relembrando, ele vindica cada palavra. E nós vivemos através dela. Aleluia. Vivendo através dela. O homem viverá através de toda palavra. Toda palavra vindicada, Jesus diz. E sinais seguirão aqueles que crerem. Seguirão aqueles que crerem. Segure nisto. Deus vindica isto, que isto é a verdade. Onde os seminaristas e teólogos inspirados por Satanás dizem, você não pode confiar nisto, isto é para os apóstolos, os dias passaram, não existe tal coisa, aquilo foi somente para os apóstolos, para provar o evangelho. Então, nós temos pessoas instruídas hoje. Eles eram mais instruídos naquela época do que nós somos hoje, do que somos agora. Diga-me uma igreja que está à altura daquele sinédrio, quando seus tataravós eram sacerdotes, antes deles. Se torcesse uma palavra daquele pergaminho, ou ora, eles os apedrejavam por isto. Eles tinham que permanecer corretos. Porém, eles falham em ver o verdadeiro âmago da palavra quando ele chegou. A vida. Isto é, porque eles foram condenados e chamados de obreiros de Satanás. Vem? Aquilo não reflete a palavra de Deus.
Quando um estudante seminarista lhe diz, o Espírito Santo não é para hoje, e estas coisas, toda esta coisa de cura divina para um outro dia vem, não é um reflexo de Deus? É um reflexo de um credo? É um reflexo de uma doutrina que está fora da Bíblia? Me veio agora na mente aqui, irmãos, esse argumento não funciona hoje. Qual igreja vai dizer para você que não tem o Espírito Santo hoje? Mas naquele tempo, nos dias que o profeta estava pregando ali a era de Laodiceia, para eles não era assim. Mas e hoje? Você vai abalar eles dizendo para eles o quê? Que o Espírito Santo está aí? Eles creem da mesma forma. A diferença é que eles creem nos dons como uma evidência do Espírito Santo. Mas eles nunca negam que o Espírito Santo está aí. Então você tem que entender. Aqui o profeta estava dizendo que há uma classe de pessoas lá que não cria como o Espírito Santo havia vindo. Mas hoje as denominações já estão mais além do que lá. Vocês estão me entendendo, irmãos? Vocês estão me entendendo? E se eles evoluíram, você acha que a revelação não evoluiu? A revelação é a mesma, porém, ele vem e nos mostra que a evidência de ter o Espírito Santo não é falar em línguas. Ali o profeta já estava reprovando aquilo. Ele diz, a evidência de receber o Espírito Santo é ter a mensagem, é receber a mensagem do dia em que você está vivendo. Então, qual é a mensagem do dia que você está vivendo? É a mensagem de Laodiceia? Presta atenção. Vem, aqui não reflete a palavra de Deus. Quando o estudante seminarista lhe diz, o Espírito Santo não é para hoje, e essas coisas, toda essa coisa de cura divina e é para outro dia, que mais as igrejas estão vendendo hoje é cura divina. Que mais igreja hoje? Se não tiver a cura divina, não é igreja, eles dizem. Pentecostal tem que explorar isso, explora isso. Então isso aqui já não é o problema deles? Aquilo não reflete a palavra de Deus. Quando o estudante seminarista lhe diz, o Espírito Santo não é para hoje, e estas coisas, toda essa coisa de cura divina, para o outro dia, vem, não é um reflexo de Deus, é um reflexo de um credo, é um reflexo de uma doutrina que está fora da Bíblia. Hebreus 13:8 diz, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. São João 14:12 diz, aquele que crê em mim, as obras que faço, também as farás. Agora, como você vai tomar aquela palavra ali, como você vai adicionar algo em seu lugar? Você rompe a corrente da vida. O homem vive só de pão, o pão, ele vive eternamente através daquele pão. Fisicamente, ele vive através deste pão. Aí estão os dois pães, o Espírito Santo. O Espírito Santo está em você. Diz amém a cada palavra de Deus, se ela é o Espírito Santo. Agora, eu quero lhe perguntar algo. Agora, a parte do beliscão. Minha mãe tinha costume de me dar óleo de rícino quando eu era menino. E eu até hoje não suporto o cheiro daquilo. Vem? Nós somos criados pobres. E a mãe fervia peles de carne e as derretia. Nós as conseguíamos lá embaixo, de uma velha irmã chamada Goodwin, que tinha uma padaria lá embaixo, e ela assava presuntos e coisas, e a banha derretia. Nós comprávamos farinha e levávamos aquela banha, e coisa, e fazíamos o nosso pão de milho, e nós tínhamos uma alimentação pobre. Não é de se admirar que fôssemos subnutridos, pesteados e tudo mais. Mas a mamãe, então, todo sábado à noite, nós não tínhamos a alimentação correta. Então ela fazia com que todos nós tomássemos uma grande dose de óleo de rícino. E eu simplesmente segurava o meu nariz e gritava. Eu dizia, mamãe, isso me deixa enjoado. Ela dizia, se isso não te deixar enjoado, isso não lhe fará nenhum bem. Então talvez
isso funcionará desta maneira. Agora, como? Eu vou perguntar algo. Como pode um homem ou uma mulher que se diz estar cheio do Espírito Santo, que é a palavra, correto? Como pode ser você a carne daquele Espírito Santo, que te fez parte dele, refletir o evangelho da sua era e negar a palavra que ele escreveu? Não me importa quão bom você seja. Ora, eu posso te levar para a África, aos Hotentotes, nos Hotentotes ali, e lhes mostrar uma vida que um cristão não pode tocar, mesmo se forem apanhados em adultério. Se uma das mulheres, antes de se casarem, uma jovem, ela tem que ser testada primeiro para provar sua virgindade. Se ela for encontrada culpada, ela tem que dizer qual foi o homem que fez aquilo. E ambos são mortos juntos. O que aconteceria se isso fosse nos Estados Unidos? Quem sepultaria todos os corpos? Vem, então, aí está você. Vem. E eles são pagãos. Veja a moral. Vem. Então, você não pode testar isto através daquilo. O nosso irmão hindu, aqui, pode lhes afirmar agora. Os muçulmanos provavelmente vivem uma vida bem melhor do que já pensamos. Mas o que é isso? É a palavra que dá o teste. Aqueles fariseus eram 2 vezes mais humildes do que Jesus. Ele saiu por ali derrubando suas igrejas, e os colocando para fora, e batendo neles, e tudo mais assim. E esse velho sacerdote Pio, vocês sabem, ora, quem estava, se eu estivesse tendo uma reunião contra ele, naquela manhã, eu diria: quem veio até você, quando você estava doente, orar por você? Aquele velho sacerdote santo. Quem emprestou ao papai aquele dinheiro, quando sua plantação falhou? Aquele velho sacerdote santo. Quem te dedicou para Deus, para uma vida de trabalho? Aquele velho sacerdote santo. Quem era que, quando você estava na cadeia, veio te visitar? Aquele velho sacerdote santo. E esse jovem renegado chamado Jesus, o que ele faz? Chamou seu pastor de cobra, vem, vem, não é através dos frutos? Que argumento bom, né? Era o sacerdote santo que estava ali na família, cuidando de tudo. Aí vem um outro desconhecido e chama o sacerdote de cobra. Vem, vem, não é através dos frutos? É através da palavra. Não só de frutos viverá o homem, mas através de cada palavra que procede da boca de Deus. E ele era aquela palavra. Eles simplesmente falharam em vê-la. Foi isso que ele estava suposto a fazer. Eles não podiam ver isto, porque eles não estavam ordenados para ver isto. É aqui onde nós temos que entender, irmãos. Só os que estão ordenados para ver, vai ver. Por isso que você muitas vezes vai ficar sozinho. Num grupo de milhares, você vai estar sozinho. Só você ali entende o que Deus está falando. E você vai ser um renegado. O povo vai olhar para você e dizer: você é um renegado. Toda a igreja está dizendo amém, só ele que não diz amém. Porque você sabe melhor do que aquilo. Ele era aquela palavra. Eles simplesmente falharam em vê-la. Foi isso que ele estava suposto a fazer. Eles não podiam ver isto, porque eles não estavam ordenados para ver isto. Disse: você não pode vir a mim. Veja aqueles pobres judeus, seus olhos estavam cegos. Claro, ele fez isto, ele os cegou, ele mesmo. Pensem como seria ficar cego. É melhor você agradecer a Deus pela visão que você tem da Escritura. Aleluia. Agora observe. Agora, ele era esta palavra. Agora, após isto, ele foi tentado. A tentação de Jesus, agora estamos passando por isso. Veja, isto não reflete a palavra quando alguém diz: bem, aquilo foi para outra era, porque a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como o Espírito Santo em você poderia dizer que você está cheio do Espírito Santo? Agora, posso lhes ferir um pouquinho? Pode? Posso lhes ferir um pouquinho? O profeta pergunta.
A congregação responde amém. Tudo bem, levante suas mãos. Vocês não vão ficar zangados comigo? Não. Se ficarem, vão ter que ficar. Como podem vocês, mulheres, com cabelos cortados, me dizerem que vocês estão cheios do Espírito Santo? Uma palavra. Olha, eu falei em línguas. Isso não faz nenhuma diferença. Eu já vi feiticeiras falarem em línguas, interpretá-las, gritarem em espírito, dançar no espírito. Como podem vocês, homens, chamarem a si mesmos de o cabeça da casa e deixarem suas esposas usarem shorts e se comportarem de maneira que elas se comportam e se chamarem de cristãos? Como podem vocês, pastores, encararem a Deus com uma coisa como esta, sem se levantar e protestar isto? Você não pode forçá-los a fazer isto, mas você tem que pregar assim. Você não ficou muito tempo no seminário ou com um grupo. Você tem que obter cooperação de outra parte. Nós entraremos nisto em 1 minuto, o Senhor permitindo, vem? Mas aí está você. Não, eu não quero te ferir, eu vos amo. Esta é a razão. Se você estivesse flutuando pelo rio e eu visse que você ia afogar, eu seria um pobre sujeito, digamos, bem, seja uma boa pessoa querida, seria melhor lhes advertir, isto é certo, lhes dizer, como eu disse outra noite, se eu sou um cristão, eu tenho que estar identificado com cada personagem na Bíblia, eu tive que me colocar como Noé e pregar com ele nos dias e advertir o povo, isto é certo, eu tive que me colocar de pé no Monte Carmelo, sozinho, como Elias, eu tive que me colocar de pé no Calvário e crucificar os meus próprios pensamentos com ele. Mas então, outra vez, eu ressuscitei com ele na Páscoa, triunfante sobre todas as coisas. Toda a carnalidade do mundo carnal estava sobre isto, nele. Observem, isso não reflete a palavra. Então não, isto não a vindica. Agora, mas se você crê na palavra, Deus a vindicará. Ele mesmo, como ele fez aqui com Jesus. A palavra pão sempre significa estar alimentado. E não só de pão viverá o homem, mas este pão somente, mas através de cada palavra. Então esta é a palavra pão. Guarda isto na mente. Este é o pão que a igreja, através de cada era, tem se alimentado. Tem sido o maná escondido através apenas para o vencedor. Assim diz o Apocalipse. Agora, eu não tenho tempo para destrinchar tudo isso, porque provavelmente eu tenho outros 30 minutos mais. Veja, quando o santo maná caiu do céu, ou qual era o tipo do Espírito Santo, você concordará com isso. Amém. Glória a Deus. Nós viemos até o 204, irmãos. Nós vamos nos deter aqui porque há muito ainda que estudar dentro desta mensagem. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Deus tem falado de uma forma tão especial com cada um de nós. Ele tem falado comigo, Ele tem me ensinado, me instruído. Cada vez que nós abrimos a palavra, ela fala conosco. Ela nos ajuda a entender o tempo que nós estamos vivendo. Então, irmãos, precisamos olhar com mais atenção. Como Hebreus, sempre eu gosto de ler, atentando, Hebreus 3, atentar com mais diligência. Isto é o que nós precisamos, irmãos. Aqui, ó, eu sempre gosto de ler essa escritura. Hebreus 2, perdão. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. O que nós estamos ouvindo? Se cremos numa vinda, se cremos que estamos fora da era de Laodiceia, então precisamos, através de nossas ações, portar-nos como tal. Vocês lembram quando nós falamos sobre o testemunho de Maria? Maria havia dito que o anjo do Senhor havia aparecido a ela e tinha dito para ela
que o filho que ela iria carregar seria o cumprimento de Isaías 9, o libertador, e que o Espírito Santo faria sombra sobre ela, e que seria o Filho de Deus. E de repente, então não seria filho nem dela e nem de José. Mas em certo momento, aparentemente, ela numa boa ação, ela foi procurar Jesus, com seus 12 anos. E estava na onde? No templo. E quando ele chegou lá, no templo, ele estava ensinando. E aí, quando ele estava ensinando, eles estavam procurando, não sabiam onde estava, eles tinham perdido o menino, voltaram. Eu e teu pai estávamos te procurando. Qual foi a resposta de Jesus? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quando ele se dirigiu a ela, ele não a chamou de mãe. Em momento algum você encontra na Bíblia ele chamando Maria de mãe. Até na cruz ele diz, mulher, eis aí o teu filho. Até na cruz ele diz, mulher, eis aí o teu filho. Ele não poderia transgredir a sua palavra. Mas muitas vezes nós, com a nossa mente finita, né? Com a nossa mente finita, porque é uma mente ainda limitada, falamos uma coisa e professamos uma coisa e queremos viver outra. Então precisamos entender realmente. Ou tomamos posição pela palavra, ou não tomamos. Não existe ficar em cima do muro. Que o Senhor possa nos ajudar. Precisamos entender, ou você está dentro da era de Laodiceia, ou você não está. Precisamos entender, ou se Jesus veio ou não veio. Não existe meio, não, mas parece não, é uma vinda, não, vai ter outra vinda, não, mas para outra vinda, então vem quantas vezes? Então precisamos entender e buscar de Deus. E isso é uma revelação individual. Com tudo que está sendo mostrado, você tampouco pode crer porque o outro disse. Se você crer porque o outro disse, Deus nunca te revelou. Você está apenas ainda parado na revelação do outro. Você deve conhecer a Cristo como seu libertador. Você deve conhecer a Cristo como seu curador. Escutar os testemunhos é muito bom, isso nos traz alegria, nos traz fé, para crermos quando nós realmente precisamos do nosso milagre. Mas outra coisa é quando você, tem um testemunho. Ele foi o teu curador, ele foi o teu libertador, diz, olha, ele me libertou. Assim como ele libertou o irmão fulano, ele me libertou. Assim como ele curou o irmão fulano, ele também curou. Então você tem uma experiência pessoal, você com Deus. É assim que Deus chama a cada um de nós, hoje, como indivíduos. Amém? Feche os teus olhos neste momento. Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por a tua palavra, que nos falasse de uma forma tão especial, nos mostraste tudo aquilo que temos ouvido, ó Deus bendito, tem chegado aos nossos corações de uma maneira tão extraordinária. Te agradecemos, ó Pai, por ter aberto os nossos olhos para compreender os teus mistérios, para vermos, ó Deus, aonde temos colocado os nossos pés. Muito obrigado por nos elevar, nos chamar, nos representar como águias, e assim não estarmos aqui mais como os pintainhos, e sim voando acima das nuvens, contemplando a tua face, ó Pai. Muito obrigado, Deus bendito. Continue abrindo nosso entendimento, nossa revelação, para compreender todos os teus mistérios. Nós estamos em um constante processo aqui, ó Pai. Não temos entendido tudo ainda, mas nós temos adquirido a porção correspondida a cada um de nós nesse dia que estamos vivendo. A cada dia que abrimos a tua palavra, Deus abre mais o nosso entendimento. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos por tudo. Abençoe os teus filhos que aqui estiveram pessoalmente, como também os nossos irmãos que estão através da internet, que pararam, que dispuseram um tempinho dos seus lares para estar conosco, ouvindo a tua voz. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai. Cura os enfermos e liberta o cativo. E a nossa oração e o nosso pedido nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Vamos comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco
E logo após essa comunicação, nós vamos despedir com um louvor. E amanhã, se o Senhor nos permitir, às 9 da manhã, com a escola dominical, e à noite, às 7 horas da noite, né, com o nosso culto de adoração. Estiveram conectados conosco nosso irmão Ginaír Teixeira de Mancida, de Alto Paraíso, irmão Marcelo Estevam, Rio Grande do Sul, irmão Odilena Rodrigues, Jandira, São Paulo, irmão Mário Lúcio dos Santos, Eloá Quenar, Alto Paraíso, irmã Raquel Souza, Jandira, São Paulo, irmã Kéria Puc, Tangará da Serra, Mato Grosso, irmão Carlos Gomes, Jandira, São Paulo, irmão Rodinei Antônio, Minas Gerais, Betim, irmã Juscelia Pardinho, daqui de Ariquemes, pastor Ailton Dantas, Jandira, São Paulo, e família, né, também, irmã Carmelita, irmão José dos Santos, Jandira, São Paulo, irmã Cláudia Souza, nós temos o lugar da irmã Cláudia, né? Não sabemos o lugar da irmã Cláudia, depois comunica a nós no chat, irmã Cláudia, de que cidade a irmã está nos assistindo, né? Sempre alguns outros irmãos a gente já sabe das cidades, por isso que eles não colocam, mas os irmãos colocam para nós sabermos de que lugar a irmã está nos assistindo. Irmã Meire, Jandira, São Paulo, irmã Maria José, de Alto Paraíso. Deus abençoe a todos, aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos, irmã Cláudia, irmão... Entendi, o que é isso? Ah, deve ser de outro país, né? Isso, que é umas mensagens. Isso. Deus abençoe a todos aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências. Vamos agradecer ao Senhor com louvor e após o louvor estaremos despedidos. Glória a Deus. Da minha redenção, a carga, toda a carga e tribulação. Só um pouco de tempo e hei de subir, serei transformado e não mais sofrerei. Clamor em minha alma, em poderá me livrar desta casa de angústia, desse corpo mortal. Glória a Jesus Cristo, que vitória me deu e para mim morada preparou. Receberei minha libertação deste corpo de pecado e aflição.
filho, suba aqui. Venha até mim, toma tua herança. Continue lutando, tua é a adoção. Não te detenhas até tua perfeição. Receberei minha libertação deste corpo de pecado e aflição. Cantarei sublime graça com meus irmãos na fé. Com novo corpo lhes abraçarei. Receberei minha libertação deste corpo de pecado e aflição. Cantarei sublime graça com meus irmãos na fé. Com novo corpo lhes abraçarei. Receberei minha libertação deste corpo de pecado e aflição. Cantarei sublime graça com meus irmãos na fé. Com novo corpo lhes abraçarei. Cantarei sublime graça com meus irmãos na fé. Com novo corpo lhes abraçarei. Receberei, 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 receberei. Deus abençoe em nome de Jesus.